Deus abençoe você, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast diário A Bíblia em um Ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, da Canção Nova. Hoje nós leremos Juízes, capítulos do 6 ao 8, Ruth, capítulo 3, e depois, como tarefinha de casa, o Salmo 135. Vou tentar fazer o Salmo aqui, mas se eu ver que ficou muito comprido, eu vou deixar como tarefinha de casa, então já anota aí, Salmo 135. Olha, quero convidar você a deixar os seus pedidos de oração aqui também nos comentários, vou rezar por você. E também quero convidar você a partilhar esse vídeo com mais pessoas, manda nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas venham rezar com a gente, tá certo? E também quero convidar você a fazer parte da nossa família, se inscrever aqui no meu canal. Eu posto a reflexão sobre o Evangelho todos os dias, eu posto o terço às 6 da tarde todos os dias, tem os meus clipes, tem as playlists das orações poderosas. Tem muita coisa para abençoar você aqui. As minhas homilias nos acampamentos da Canção Nova, os meus programas. Venham participar, vai ser muito especial. Então vamos ouvir agora na voz do Orlando Júnior as leituras de hoje. Juízes capítulo 6. Os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos madianitas durante 7 anos. A mão de Madian pesou rudemente sobre Israel. Por medo dos madianitas, os filhos de Israel refugiaram-se nas cavernas das montanhas, em cavernas e fortificações. Quando Israel semeava, subia Madian com Amaleque e os filhos do Oriente para atacá-lo, acampavam defronte deles e devastavam as suas plantações até a vizinhança de Gaza, e não deixavam aos israelitas provisão alguma, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com todos os seus rebanhos e tendas, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, e essa multidão inumerável de homens e camelos subia e devastava a terra. Os israelitas ficaram desse modo extenuados pelos madianitas e clamaram ao Senhor. E tendo eles clamado ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, o Senhor mandou-lhes um profeta que lhes disse: Eis o oráculo do Senhor, Deus de Israel: Eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e de todos os opressores. Expulsei-os de diante de vós e dei-vos a sua terra. Eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não adorareis os deuses dos amorreus, em cuja terra ides habitar. Mas não ouvistes a minha voz. Depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar, para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: O Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele: Vai, disse, com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Porventura, não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gedeão, como que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor replicou: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Prosseguiu Gedeão: Se encontrei graça aos vossos olhos, provai-me por um sinal, que sois vós quem me falais. Não vos afasteis daqui, até que eu volte trazendo uma oferta e a ponha diante de vós. Esperarei, respondeu o Senhor, até que voltes. Gedeão entrou em sua casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com um efá de farinha. Pôs a carne em um cesto e o caldo numa panela, levou tudo debaixo do terebinto e lhe ofereceu. O anjo do Senhor disse-lhe: Toma a carne e os pães sem fermento, põe-nos sobre aquela pedra e derrama por cima o caldo. E assim ele o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão, tocou a carne com os pães sem fermento e imediatamente jorrou fogo da rocha, que consumiu a carne e os pães sem fermento.
e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Gedeão reconheceu que era o anjo do Senhor e exclamou: Ai de mim, Senhor Javé, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor disse-lhe: Tranquiliza-te, não temas, não morrerás. Gedeão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-o Javé Shalom. Este altar existe ainda hoje em Efrá de Abiezer. Durante a noite disse-lhe o Senhor: Toma o novilho de teu pai e um segundo touro de 7 anos, destrói o altar de Baal de teu pai e faze o mesmo com o ídolo de madeira que está junto dele. Edificarás então um altar ao Senhor teu Deus em cima dessa pedra, depois de a teres preparado. Tomarás o segundo touro e o oferecerás em holocausto, usando a madeira do ídolo que tiveres cortado. Gedeão escolheu 10 dos seus servos e fez o que o Senhor lhe tinha ordenado. Temendo, porém, a família de seu pai e os habitantes da cidade, não o quis fazer durante o dia, executou tudo durante a noite. Chegando a manhã, quando os habitantes da cidade se levantaram, eis que viram o altar de Baal derrubado por terra, o ídolo vizinho cortado e o segundo touro queimado em holocausto sobre o novo altar. Quem fez isto? Perguntaram uns aos outros. Depois de haverem buscado e investigado cuidadosamente, foi-lhes dito: Foi Gedeão, filho de Joás. Disseram então a Joás: Faze vir aqui o teu filho para que seja morto, porque ele derrubou o altar de Baal e cortou o ídolo de madeira que estava perto. Joás respondeu a todos que o interpelavam: Porventura sois vós que deveis tomar o partido de Baal? Sois vós quem deveis socorrê-lo? Pois aquele que tomar o partido de Baal será morto hoje mesmo. Se Baal é Deus, que defenda ele mesmo a sua casa, pois derrubaram o seu altar. Daquele dia em diante, Gedeão foi chamado de Jerobaal, dizendo: Que Baal defenda a sua causa contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Todos os madianitas, os amalecitas e os filhos do Oriente se tinham coligado, e tendo passado o Jordão, acamparam no vale de Jezrael. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, o qual, tocando a trombeta, convocou os filhos de Abiezer para que o seguissem. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que se reuniu para segui-lo, e enviou também mensageiros às tribos de Asser, de Zabulon e de Neftali, e todos vieram juntar-se a ele. Gedeão disse a Deus: Se quereis realmente salvar Israel por meio de minha mão, como o dissestes, eis que vou estender um velo de lã na eira. Se o orvalho cair só no velo, ficando toda a terra seca, reconhecerei que é por minha mão que livrareis Israel, como o dissestes. E assim aconteceu. Levantando-se Gedeão no dia seguinte pela manhã, espremeu a lã e encheu um copo de orvalho. Gedeão disse a Deus: Não se acenda contra mim a vossa cólera, se vos falo ainda uma vez. Só quero fazer mais uma prova com o velo. Peço que só a lã fique seca e o orvalho molhe toda a terra em redor. E Deus assim o fez naquela noite. Só o velo ficou seco, enquanto todo o solo estava coberto de orvalho. Juízes capítulo 7. Jerobaal, isto é, Gedeão, levantando-se no dia seguinte bem cedo, foi acampar na fonte de Arode, com todo o povo que o acompanhava. O acampamento madianita encontrava-se ao norte da colina de Moré, na planície. O Senhor disse a Gedeão: A gente que levas contigo é numerosa demais para que eu entregue Madiã em suas mãos. Israel poderia gloriar-se à minha custa, dizendo: Foi a minha mão que me livrou. Manda, pois, publicar este aviso para que todos o ouçam. Quem for medroso ou tímido, volte para trás e deixe a montanha de Gilboé. 22.000 homens voltaram, ficando apenas 10.000. O Senhor disse a Gedeão: Ainda há gente demais. Faze-os descer as águas e ali farei uma escolha. Aquele que eu te disser que irá comigo, este te seguirá, e aquele que eu não te designar, ficará. Gedeão fez, pois, descer o povo,
junto às águas, e o Senhor disse-lhe: porás à parte todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, e de outro lado, aqueles que se puserem de joelhos para beber. Ora, o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todo o resto do povo se pusera de joelhos para beber. O Senhor disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, vos salvarei e entregarei Madiã nas tuas mãos. Todo o resto do povo volte para a sua casa. Gedeão guardou os víveres do povo e suas trombetas e despediu todos os israelitas, cada um para a sua tenda, só conservando os 300 homens. O acampamento madianita estava embaixo na planície. Durante a noite o Senhor disse a Gedeão: levanta-te e ataca o acampamento, pois eu entreguei em tuas mãos. Todavia, se tens medo de descer só, leva contigo Fara, teu servo. Ouvirás o que eles dizem e te sentirás assim encorajado para atacar o acampamento. Gedeão desceu, pois, com Fara, seu servo, até onde estavam os postos avançados do acampamento. Ora, os madianitas, os amalecitas e todos os filhos do Oriente estavam espalhados pelo vale, tão numerosos como gafanhotos e seus camelos, também inumeráveis como as areias das praias. No momento em que Gedeão se aproximou, um homem estava justamente contando um sonho ao seu companheiro. Eis, dizia ele, o sonho que tive. Um pão de cevada rolava sobre o acampamento de Madiã e, chocando-se com a tenda, lançou-a completamente por terra. O companheiro respondeu: isto não é outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou em suas mãos Madiã e todo o acampamento. Tendo ouvido a narração e a interpretação desse sonho, Gedeão prostrou-se por terra, voltou ao acampamento israelita e disse: levantai-vos, porque o Senhor vos entregou nas mãos o acampamento dos madianitas. Dividiu os 300 homens em 3 grupos e pôs nas mãos de todos trombetas e ânforas vazias, levando estas dentro uma tocha acesa. Olhai para mim, disse ele, e fazei como eu. Quando eu chegar aos limites do acampamento, fazei o que eu fizer. Tocarei a trombeta com aqueles que me acompanham, e então tocareis também as vossas em volta de todo o acampamento, gritando: pelo Senhor e por Gedeão. Gedeão, com seus 100 homens, chegaram aos limites do acampamento no início da segunda vigília, quando se rendiam as sentinelas, e começaram a tocar as trombetas, quebrando ao mesmo tempo as ânforas que tinham nas mãos. Então os 3 batalhões tocaram também as trombetas e quebraram as ânforas, tomando as tochas na mão esquerda e as trombetas na direita para tocar, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gedeão. Cada um ficou no seu lugar ao redor do acampamento. Todo o acampamento se pôs a correr e fugiram, gritando. Os 300 homens continuavam a tocar as trombetas, enquanto, por todo o acampamento, o Senhor fez com que os madianitas voltassem a espada uns contra os outros. E o exército fugiu até Bet-seta, para os lados de Sarera e até aos limites de Abel-meula, junto de Tebate. Juntaram-se então os israelitas das tribos de Neftali e de Asser e todo o Manassés, e perseguiram os madianitas. Gedeão enviou mensageiros por todo o monte de Efraim para avisar: descei ao encontro dos madianitas e cortai-lhes a passagem das águas de Bet-bera e até os vales do Jordão. Juntaram-se, pois, os homens de Efraim e ocuparam as passagens de Bet-bera e igualmente os vales do Jordão. Tendo capturado 2 chefes madianitas, Oreb e Zeb, mataram Oreb no rochedo de Oreb e Zeb no lagar de Zeb, e continuaram a perseguir os madianitas, levando as cabeças de Oreb e Zeb a Gedeão, no outro lado do Jordão. Juízes capítulo 8. Os homens de Efraim disseram a Gedeão: por que nos trataste assim, não nos chamando a pelejar contigo contra Madiã? E houve entre eles uma violenta discussão. Gedeão respondeu-lhes: que fiz eu ao lado do que vós fizestes?
Porventura não valem mais os cachos de Efraim do que as vindimas de Abiezer? Foi nas vossas mãos que o Senhor entregou os príncipes de Madiã, Oreb e Zeb. Que pude eu, pois, fazer em comparação ao que vós fizestes? E com essas palavras aquietaram-se. Gedeão chegou ao Jordão e passou com os seus 300 homens, continuando a perseguir o inimigo, apesar de sua fadiga. Chegando a Sucote, disse aos seus moradores: Dai, peço-vos, pão aos homens que me acompanham, porque estão muito cansados. Estou perseguindo Zebá e Sálmana, reis de Madiã. Os chefes de Sucote responderam-lhe: Tens já talvez em teu poder o punho de Zebá e de Sálmana, para que possamos dar pão à tua tropa? Pois bem, replicou Gedeão, quando o Senhor me houver entregue nas mãos Zebá e Sálmana, eu vos rasgarei a pele com espinhos e abrolhos do deserto. Dali subiu a Fanuel, onde fez o mesmo pedido, mas obteve a mesma resposta que em Sucote. Gedeão disse-lhes: Quando eu voltar vitorioso, destruirei esta torre. Zebá e Sálmana estavam então em Carcar, com o seu forte exército, cerca de 15.000 homens, que eram o restante de todo o exército dos filhos do Oriente, pois haviam já perecido 120.000 combatentes que manejavam a espada. Gedeão subiu pelo caminho dos nômades ao oriente de Nob e de Jegbaá, e feriu o acampamento dos inimigos que se julgavam perfeitamente seguros. Zebá e Sálmana, reis de Madiã, fugiram, mas foram perseguidos e presos por Gedeão depois de ter derrotado toda a sua guarnição. Gedeão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Ares. Deteve um jovem entre os habitantes de Sucote e fez-lhe perguntas. Este escreveu-lhe uma lista com 77 nomes dos chefes de Sucote e dos anciãos. Gedeão veio ter com os habitantes de Sucote e disse-lhes: Eis aqui Zebá e Sálmana, a respeito dos quais me insultastes, dizendo: Tens já talvez em teu poder o punho de Zebá e de Sálmana, para que possamos dar pão aos teus homens fatigados? Tomou então os anciãos da cidade e açoitou-os com espinhos e abrolhos do deserto. Destruiu também a torre de Fanuel e matou os habitantes da cidade. E disse a Zebá e Sálmana: Como eram aqueles homens que matastes no Tabor? Eram, responderam-lhe, semelhantes a ti. Cada um deles parecia um filho de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Juro pelo Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu filho primogênito: Levanta-te e mata-os. Mas o jovem não ousou tirar a espada, porque, sendo ainda muito novo, tinha medo. Vem tu mesmo, disseram-lhe Zebá e Sálmana, e mata-nos, porque o homem se mede pela sua força. Gedeão matou Zebá e Sálmana, e tomou os colares que os camelos traziam ao pescoço. Os israelitas disseram a Gedeão: Sê o nosso rei, tu e teu filho e teu neto, porque tu nos livraste das mãos dos madianitas. Não, respondeu ele, não reinarei sobre vós, nem meu filho tampouco, é o Senhor que será o vosso rei. E ajuntou: Tenho um pedido a vos fazer, que cada um de vós me dê as argolas de vosso despojo. Os inimigos, que eram os ismaelitas, usavam argolas de ouro. Eles responderam: Daremos com prazer. E estendendo no chão um manto, lançaram nele as argolas de sua presa. O peso das argolas de ouro que ele tinha pedido era de 1.600 ciclos de ouro, sem contar os colares, brincos e ornamentos de púrpura que costumavam usar os reis de Madiã, afora ainda os colares que traziam seus camelos no pescoço. Gedeão fez de tudo isso um efode e o expôs em sua cidade de Efrá. Mas todos os israelitas se prostituíram ante esse efode, que se tornou assim um laço para Gedeão e sua casa. Os madianitas foram humilhados diante dos israelitas e não puderam mais levantar a cabeça,
de sorte que a terra pôde gozar um repouso de 40 anos no tempo de Gedeão. Jerobaal, filho de Joás, retirou-se e foi habitar em sua casa. Teve 70 filhos, saídos todos dele, porque tinha numerosas mulheres. Sua concubina, que estava em Siquém, também lhe deu um filho, que foi chamado Abimeleque. Morreu Gedeão, filho de Joás, numa ditosa velhice, e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Efrá de Abiezer. Depois de sua morte, os filhos de Israel prostituíram-se de novo com os Baals, e tomaram Baal-Berite por seu Deus. Não se lembraram os israelitas do Senhor seu Deus, que os livrou das mãos de todos os inimigos que os cercavam, nem testemunharam a gratidão alguma pela casa de Jerobaal, Gedeão, por todos os benefícios que ele tinha feito a Israel. Rute capítulo 3. Noemi, sua sogra, disse-lhe: Minha filha, é preciso que eu te assegure uma existência tranquila, para que sejas feliz. Este Boaz, nosso parente, cujas servas seguiste, deverá ajoelhar esta tarde a cevada de sua eira. Lava-te, unge-te, põe tuas melhores vestes e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele antes que ele tenha acabado de comer. Quando for dormir, observa um lugar em que dorme. Entra então, levanta a cobertura de teus pés e deita-te. Ele mesmo te dirá o que deves fazer. Farei, disse ela, tudo o que me indicas. Ela desceu a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Boaz comeu e bebeu, e o seu coração tornou-se alegre. Depois disso, foi e deitou-se junto de um monte de feixes. Rute aproximou-se de mansinho, levantou o manto de seus pés e deitou-se também. Pelo meio da noite, o homem despertou. De repente, voltou-se e viu uma mulher deitada a seus pés. Quem és tu? Perguntou-lhe ele. Eu sou Rute, tua serva, respondeu ela. Estende o teu manto sobre a tua serva, porque tens o direito de resgate. Ele disse: Deus te abençoe, minha filha. Esta tua última bondade vale mais que a primeira, porque não buscaste jovens, pobres ou ricos. Agora, minha filha, não temas. Tudo o que disseres eu te farei, porque todos em Belém sabem que és uma mulher virtuosa. Tenho realmente o direito de resgate, mas há outro mais próximo parente do que eu. Passa aqui esta noite. Amanhã, se ele quiser usar de seu direito de resgate sobre ti, está bem, que o faça. Do contrário, eu o farei. Juro pelo Senhor. Dorme, pois, até pela manhã. Ela ficou deitada a seus pés até de madrugada. Levantou-se quando ainda não se podiam distinguir as pessoas. Boaz tinha dito: Não é bom que se saiba ter esta mulher entrado na eira. E acrescentou: Estende o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela estendeu-o e Boaz encheu-o com 6 medidas de cevada, que lhe pôs às costas. Em seguida, ela voltou à cidade. Rute voltou para junto de sua sogra, que lhe disse: Como vais, minha filha? Rute contou-lhe então tudo o que aquele homem fizera por ela, e acrescentou: Ele deu-me estas 6 medidas de cevada, dizendo-me: Não voltarás com as mãos vazias para a tua sogra. Espera, minha filha, retomou Noemi, até sabermos como vai terminar tudo isso. Esse homem não descansará, enquanto não tiver resolvido este assunto, e o fará hoje mesmo. Senhor, obrigado por esta palavra, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, sobre o nosso coração, nos dando entendimento, sendo nosso principal professor, pedagogo, ao longo do estudo da Sagrada Escritura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado filho, amada filha, hoje nós vemos a história de Gideão, né? Depois foi chamado Jerubal, que começou, não é? Ele começou muito bem, destruindo os altares ali de Baal, né? De Asherá. E depois ele acabou pisando um pouco na bola, né? Que ele construiu um efode de ouro. O efode, gente, era um paramento, né? Que os padres usavam, que os sacerdotes da época usavam,
servindo a Deus, mas só os sacerdotes poderiam usar, era proibido, né? Então isso se tornou um laço para Gideão, para sua família, porque ele transgrediu a lei e aquele efode acabou se tornando ali como se fosse um falso Deus para eles, né? Eles adorando, botando a confiança nesse efode, né? Esse paramento. Mas Gideão fez um bom trabalho, ele foi um grande juiz, um grande guerreiro também, escolhido por Deus, né? Mas infelizmente quando ele morreu, o povo novamente, que tinha feito aliança com Deus, né, com o verdadeiro Deus, voltou a adorar, né, os falsos deuses, né? É complicado a gente ver esses altos e baixos, né, na história do povo de Deus. É um ciclo, né? Eles adoram a Deus, são fiéis quando tem um juiz ali, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Depois a pessoa morre, eles se desviam, se afastam, começam a adorar outros deuses. O pecado da idolatria é um pecado muito sério que Deus abomina, sabe? Isso a gente precisa ter em mente. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? A gente não pode adorar outros deuses. E outros deuses aqui pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser a invocação de espíritos, né? A invocação, por exemplo, católico não pode, cristão não pode acreditar em signo. Ah, eu sou de Gêmeos. Eu não sou de Gêmeos, eu sou de Cristo. Não pode acreditar em horóscopo, porque isso, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9, nós já lemos aqui na Bíblia um ano, isso é abominação a Deus. Você está buscando fontes de poder que não em Deus. E quem está agindo ali não é Deus, é o próprio mal. Você está dando brechas na sua vida. Então é preciso adorar unicamente a Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar. A idolatria é um pecado castigado por Deus e abominado por Deus, não é? Encerrando o ciclo de Gideão, nós entramos no ciclo de Ruth, né? Lemos aqui Ruth 3, e nós vimos, né, que o seu parente ali, né, foi chamado de Goel. Goel é o redentor de sangue, né? Era o redentor de sangue, Boaz. Porque funcionava assim na lei de Israel. Nós lemos lá atrás, acho que foi no Levítico, que quando, por exemplo, um parente morresse, vamos supor que um homem morreu ali, deixou a viúva. Naquela época não tinha proteção social para a viúva. Então esse redentor de sangue, né, esse Goel, ele tinha que casar com a viúva que ficou para dar uma descendência para o seu irmão, para o seu primo. Ele tinha que cuidar da viúva. Se um parente dele caísse na escravidão por não conseguir pagar uma dívida, ele tinha que ir lá e pagar a dívida para retirar, né, essa pessoa da escravidão, não é? Então esse Boaz era o redentor de sangue, né, tinha por direito, poderia casar com Ruth por direito, e Ruth, né, foi muito esperta seguindo o conselho da sua sogra, né, e possibilitou isso de acontecer. E é interessante quando a gente olha para essa imagem, né, do redentor de sangue, alguém que carregava o nome da família, alguém que tirava a família da vergonha, alguém que salvava, né, o povo da escravidão. Quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente vê que Jesus é a personificação, com a sua paixão, morte e ressurreição, desse redentor de sangue, do Goel, né? Ele nos redimiu da escravidão da morte, gente, do pecado, do diabo, morrendo por nós, né? Ressuscitando por nós, né? Para que nós possamos ter vida eterna. Eu falei um pouco ali do final da história de Gideão, mas acho que vale a pena voltar um pouquinho aqui a história de Gideão, né? Ele foi escolhido, né, para libertar o povo. Quando o Senhor apareceu a ele, falou: valente guerreiro, eu te envio com as forças que tens, né? Ele disse: Senhor, minha família é a última de Manassés, eu sou o menor na casa do meu pai. Mas Deus disse: eu estarei contigo, você vai derrotar, né, os madianitas, etc. Então a gente vê a escolha de Deus, né, gente? A gente vê a escolha de Deus que supera, né, a fragilidade humana, né? O Senhor disse a Gideão, né, no versículo 23, você me viu, mas tranquiliza-te, você não vai morrer. 6:23, né? E ele, de fato, começou a libertar o povo de Israel com a força que vem de Deus, porque Deus o havia escolhido, né? Não com a força dele, mas com a força que vem de Deus. Depois também o Senhor disse para Gideão: olha, pode tirar metade desse povo aí, que eu vou salvar e a glória vai ser minha, né? Eu não dou a minha glória para ninguém. E interessante que aquele evento, né? Os que se abaixarem para beber água como o cão, né, com a língua, ficariam. Só 300 o Senhor escolheu para combater. Às vezes é difícil entender por que Deus quis escolher aqueles que lamberam a água e não se inclinaram, né, não ajoelharam. Mas na cultura de Gideão na época, esse não se ajoelhar, mas só se inclinar e lamber com a língua, representava vigilância, representava disciplina, representava prontidão. Ou seja, eles não ajoelharam, eles só abaixaram, beberam água com a língua e já estavam de pé de novo.
Como assim? Estamos atentos, se o inimigo nos atacar, nem aqui ele vai nos atingir, porque nós estamos espertos, né? Então, era uma atitude de disciplina. E Deus escolheu só esses 300, e com esses 300, Deus deu a vitória a Gideão. Aí entra o que eu falei no começo, né? Eu comecei pelo capítulo 8, mas aqui eu quis retificar e falar também do 6 e do 7, né? O efode idólatra de Gideão. É um pouco disso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família. Deus abençoe, mais um dia juntos com a graça do Senhor, episódio 87 aqui no nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná da Canção Nova, trazendo até você esse desafio. Gente, todo dia, ao longo de 365 dias, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tem um vídeo novo aqui entrando ao meio-dia. Nós vamos ler a palavra de Deus inteira, de Gênesis a Apocalipse, não seguindo a ordem dos livros, né? Nem a ordem cronológica, mas a ordem dos 12 principais períodos. Nós vamos ler a palavra de Deus inteira e eu vou dando para você leituras complementares em cada dia também. É muito bom, está sendo maravilhoso. Escreve aqui nos comentários como é que está sendo a sua experiência, você está conseguindo entender bem. Vai colocando aqui nos comentários, confesso que eu estou fazendo o meu melhor. Quem me conhece sabe que a minha vida é muito corrida, mas Deus me pediu para fazer isso esse ano e eu estou fazendo de coração, sabe? Mesmo em meio a todos os desafios. Josué, capítulo 19 a 21, 3 capítulos hoje, e o Salmo 131, Essas são as nossas leituras. Vamos ouvi-las com muita atenção. Josué, capítulo 19. A segunda sorte caiu a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Sua parte estava situada no meio da de Judá. Tiveram por herança Bersabeia, Sabeia, Molada, Asser, Sual, Bela, Assem, Eutolad, Betul, Orma, Siseleg, Bet-Marcabot, Aser Susa, Bet-Lebaot e Saroém, 13 cidades com suas aldeias. Aim, Remon, Atar e Azan, 4 cidades com suas aldeias. Assim como todos os lugarejos dos arredores dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá do Sul. Essa foi a parte dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Essa parte foi tomada da porção dos filhos de Judá, que era grande demais para eles, e por isso os filhos de Simeão receberam a sua parte no meio de seu território. A terceira sorte coube aos filhos de Zabulon, segundo suas famílias. A fronteira de sua parte estendia-se até Sarid, subia para o ocidente, até Merala e chegava até Debasete, tocando a torrente que corre defronte a Jecnaã. De Sarid voltava ao oriente para o nascente, até o limite de Sezelet-Tabor, passava por Daberat e subia a Jáfia. Dali passava pelo lado oriental para o levante, até Gat-Ofer e até Etacazim, e chegava a Remon, prolongando-se até Noa. Dava volta em seguida pelo norte para Anatom e terminava no vale de Jeftael. Havia ainda Catet, Naalol, Semeron, Gerala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Tal foi a parte de Zabulon, segundo suas famílias, e tais são as suas cidades e suas aldeias. A quarta sorte caiu sobre Issacar, aos filhos de Issacar segundo suas famílias. Sua fronteira era Jezrael,
Casalote, Sunem, Afaraim, Seom, Anaarat, Daberat, Sezion, Abis, Hamet, En-Ganim, En-Hada e Bet-Fazes. A fronteira tocava em Tabor, Seezima e Bet-Sames, indo terminar no Jordão, 16 cidades com suas aldeias. Tal foi a parte da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E tais são as suas cidades e suas aldeias. A quinta sorte coube à tribo dos filhos de Asser, segundo suas famílias. Sua fronteira era Alcat, Cali, Batem, Aksaf, El-Meleque, Amaad e Messal. Chegava pelo ocidente até o Carmelo e até o rio Labanat. Voltava em seguida pelo oriente para Bet-Dagon, tocava em Zabulon e no vale de Jeftael, ao norte de Bet-Emek e de Neiel, e estendia-se pela parte esquerda até Cabul. Abdon, Roob, Ramon e Caná, até Sidônia, a grande. Voltava depois para Ramá até a fortaleza de Tiro, e ia para Oza, terminando no mar, pelo distrito de Aquzib. Havia, além disso, Aco, Afec e Roob, 22 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte da tribo dos filhos de Asser, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. A sexta sorte caiu aos filhos de Neftali, segundo suas famílias. Sua fronteira partia de Elef, desde o carvalhal de Saananim, indo para Adami-Neseb e Jabneel até Lecum, terminando no Jordão. Voltava depois pelo ocidente até Asnot-Tabor e atingia o Coca. Ao sul tocava em Zabulon, ao ocidente em Aser, ao oriente em Judá, perto do Jordão. Suas fortalezas eram Assedim, Ser, Emat, Recat, Genezaré, Edema, Arama, Azor, Sedes, Edrai, En-Hazor, Geron, Magdalel, Orém, Bet-Anat e Bet-Sames, 19 cidades com suas aldeias. Esta foi a parte das tribos dos filhos de Neftali, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. A sétima sorte caiu à tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. Sua fronteira compreendia Saraá, Estaol, Ir, Sames, Sabelim, Aialon, Getela, Elon, Tamna, Acaron, Eltesse, Gebeton, Baalat, Jud, Bene-Barak, Gat-Remon, as águas do Jarcon e do Racon, com a terra fronteira a Jope. O território dos danitas estendia-se para além dos seus limites, porque tendo combatido Lesem, tomaram-na e passaram-na a fio de espada. Entrando em sua posse, habitaram-na e deram-lhe o nome de Dan, seu pai. Tal foi a parte da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias, e tais são as suas cidades e suas aldeias. Acabada a repartição da terra segundo seus limites, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma parte no meio deles. Por ordem do Senhor, deram-lhe a cidade que ele pediu, Tamnat-Saraa, na montanha de Efraim. Josué reedificou a cidade e habitou nela. Essas são as partes que o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, junto com os chefes de família das tribos dos israelitas, repartiram por sorte, em Silo, diante do Senhor, a entrada da tenda de reunião, e assim acabaram a divisão da terra. Josué capítulo 20. O Senhor disse a Josué: dirás aos israelitas: separai para vós as cidades de refúgio, das quais vos falei por meio de Moisés, para que nelas se possa refugiar o homicida que tiver matado alguém inadvertidamente, sem querer. Elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. O homicida poderá fugir para uma dessas cidades e, parando à entrada da porta, exporá o seu caso aos anciãos da cidade. Desse modo, o recolherão entre eles na cidade e lhe darão lugar em que habite no meio deles. Se o vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida,
porque matou inadvertidamente o seu próximo, sem que antes o odiasse. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da Assembleia, e até que morra o sumo sacerdote que estiver em exercício naquele tempo. Então voltará o homicida para a sua casa, na cidade de onde tinha fugido. Designaram sedes na Galiléia, na montanha de Neftali, Siquém, na montanha de Efraim, e Cariat Arbe, que é Hebrom, na montanha de Judá. Além do Jordão de Jericó, ao oriente, designaram Bozor, da tribo de Ruben, na planície do deserto, Ramot, em Galaad, da tribo de Gad, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Tais foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e ao estrangeiro que habitar entre eles, a fim de que aquele que tivesse matado alguém inadvertidamente se refugiasse nelas e não morresse pela mão do vingador do sangue antes de ter comparecido diante da Assembleia. Josué, capítulo 21. Os chefes de família dos levitas vieram ter com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes de família das tribos dos israelitas. E disseram-lhes em Silo, na terra de Canaã: O Senhor ordenou por Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e juntamente seus arredores para nossos animais. E os israelitas deram, pois, de suas possessões, as seguintes cidades com seus arrabaldes aos levitas, segundo a ordem do Senhor. A sorte foi lançada para as famílias dos caatitas, e os levitas, filhos do sacerdote Aarão, obtiveram por sorte 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros filhos de Caate obtiveram por sorte 10 cidades das famílias das tribos de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. Tocaram por sorte os filhos de Gerson 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, de Aser, de Neftali e da meia tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo suas famílias, obtiveram 12 cidades das tribos de Ruben, de Gad e de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades com seus arrabaldes, repartindo-as por sorte, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Da tribo dos juditas e da tribo dos filhos de Simeão, deram as cidades cujos nomes seguem. Elas foram dadas aos filhos de Aarão, dentre as famílias dos caatitas, filhos de Levi, a quem caiu a primeira sorte. Foi-lhes dada a montanha de Judá, a cidade de Arbe, pai de Enac, que é Hebrom, com seus arrabaldes. Os campos, porém, e as aldeias dessa cidade foram dados como propriedade a Caleb, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Aarão deram Hebrom e seus arrabaldes, a cidade de refúgio para o homicida, assim como Lebna com seus arredores, Jeter com seus arredores, Estemo e seus arredores, Olom e seus arredores, Dabir e seus arredores, Aim e seus arredores, Jeta e seus arredores, Bet-Samis e seus arredores, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gabaon e seus arredores, Gabaá e seus arredores, Anatote e seus arredores, Almon e seus arredores, 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Aarão, 13 cidades com seus arredores. Os levitas das outras famílias dos filhos de Caate receberam por sorte cidades da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio para o homicida e seus arredores, na montanha de Efraim, Gazer e seus arredores, Sibsaim e seus arredores, Bet-Oron e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Dan foram-lhes dadas Eutesse e seus arredores, Gebiton e seus arredores, Aialon e seus arredores, Gat-Meron e seus arredores, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Tanak e seus arredores, Gat-Remon e seus arredores, 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores, para as famílias dos outros filhos de Caat. Aos filhos de Gerson, uma das famílias de Levi, foram dadas da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio para o homicida, em Bazã, com seus arredores, e Beesterá,
com seus arredores, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Sezion e seus arredores, Daberat e seus arredores, Jarmut e seus arredores, En-Ganim e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Aser, Massal e seus arredores, Abdon e seus arredores, Eucat e seus arredores, Roob e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Neftali, Sedes, na Galileia, cidade de refúgio para o homicida e seus arredores, Emat-Dor e seus arredores, Cartã e seus arredores, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos filhos de Merari, o resto dos levitas, deram da tribo de Zabulon, Jecnaã e seus arredores, Carta e seus arredores, Demna e seus arredores, Naalol e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bozor e seus arredores, Jaza e seus arredores, Sedimot e seus arredores, Mefaat e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gad, a cidade de refúgio para o homicida, Ramot em Galaad e seus arredores, Maanaim e seus arredores, Ezebom e seus arredores, Jazer e seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas as cidades dadas por sorte aos filhos de Merari, segundo suas famílias, que formavam o resto dos levitas, 12 cidades. Total das cidades dos levitas por meio das possessões dos israelitas, 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha os seus arrabaldes ao redor. Assim foi com todas as cidades. Foi assim que o Senhor deu a Israel toda a terra que ele tinha jurado dar a seus pais. Eles possuíram-na e estabeleceram-se nela. E o Senhor deu-lhes repouso em todo o derredor de sua terra, como tinha jurado a seus pais. Nenhum de seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou-os todos nas suas mãos. Não faltou nenhuma de todas as boas palavras que o Senhor tenha dito a Israel. Todas se cumpriram. Que o Teu Espírito Santo venha sobre o nosso coração. Dai-nos, Senhor, a graça de entender até mesmo o que está além das palavras. Que nós mergulhemos no Teu Espírito revelador, revelando a Escritura para nós, falando aos nossos corações. Que o nosso coração arda, como ardeu dos discípulos de Emaús, para que em tudo, Senhor, nós aprendamos de Ti o que a Tua palavra quer dizer aos nossos corações. Amém. Gente, hoje mais uma vez a gente leu sobre listas de nomes, de lugares, de coisas, né? Mas isso é muito mais que listas, tá? Isso são registros históricos de que Deus entrou, sabe, em comunhão, se interagiu com o seu povo, né? Sabe, é bem importante a gente entender que tudo isso é uma maneira de Deus mostrar que Ele está fazendo o que Ele prometeu, honrando genealogias, honrando promessas a Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes, etc., como eu já expliquei aqui outras vezes. Interessante que a conclusão ali, né? A conclusão do capítulo, nós vimos Josué 21, do 44 ao 45, que diz que o Senhor deu ali aos israelitas o descanso, né? A paz de todos os lados, como Ele tinha jurado aos seus pais, né? Nenhum dos seus inimigos os venceu, né? Foi capaz de vencê-los. E todas as boas promessas de Deus que Ele fez à casa de Israel, nenhuma falhou e todas foram cumpridas, né? Que maravilha, gente! O cumprimento das promessas de Deus aconteceu através de várias gerações, porque Deus é fiel. Então é muito bom entrar em aliança com Deus, porque é um Deus fiel. E ao mesmo tempo que é um Deus fiel, não é um Deus implacável, é também um Deus misericordioso. É um Deus que entende o nosso processo, mas que não tolera a nossa desobediência, no sentido assim de que eu estou caindo, quero cair e escolhi desobedecê-lo. Não, Ele quer que a gente se esforce. Ainda que caindo e levantando, Ele quer que nós lutemos para corresponder ao chamado dEle. Ele espera que nós sejamos fiéis para cooperar com Ele, né? Obedecendo e lutando para fazer as promessas dEle acontecerem. Deus prometeu tudo que Ele cumpriu, óbvio, mas isso não significa também que tudo aconteceu imediatamente ou sem lutas, né? O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se você for prestar atenção, existem promessas de Deus na sua vida. Talvez aquele dia que você estava na missa, aquela palavra saltou ao teu coração.
aquele dia que uma pessoa te mandou uma mensagem do nada, aquele dia que aquele post chegou até você com uma palavra de Deus que respondeu e te deu esperança. São promessas, mas elas não vão ser cumpridas, como eu já vim falando em outros momentos, sem luta, sem generosidade, sem correspondência, sem as batalhas que fazem parte. Eles estão tendo um momento de paz aqui, mas eles enfrentaram muitas lutas e muitas batalhas, e eu e você também enfrentaremos. Todos nós temos batalhas, gente, na vida, né? Você viu que Israel ele batalhou todo o tempo contra ele mesmo, contra a falta de água, contra a falta de comida, contra o sol, para conquistar a terra. A vida é composta por batalhas, nos reconciliemos com isso. O que nós não podemos é batalhar contra Deus. E como a gente batalha contra Deus? Através da nossa desobediência. Não podemos nos tornar inimigos de Deus pela nossa desobediência, sabe? Isso é muito importante, a gente ter consciência de que a nossa desobediência, o nosso pecado, o estado de pecado nos faz inimigos de Deus. O nome de Deus é fidelidade. E é preciso que nós lutemos, gente, para sermos fiéis também. Mais uma vez eu digo, quando alguém escolhe viver em pecado mortal, escolhe viver em desobediência, está se tornando inimigo de Deus. E não é isso que ele quer e que nem nós devemos querer para nós mesmos. Vamos ler juntos o Salmo 131. Senhor, lembrai-vos de Davi e de sua grande piedade. Como ele fez ao Senhor este juramento e este voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, não me deitarei no leito do meu repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre uma residência para o Senhor, uma morada ao poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca está em Éfrata. Nós a encontramos nas campinas de Jaar. Entremos em sua morada, prostremo-nos diante do escabelo de seus pés. Levantai-vos, Senhor, para vir ao vosso repouso, vós e a arca da vossa majestade. Vistam-se de justiça os vossos sacerdotes, e jubilosos cantem de alegria os vossos fiéis. Pelo nome de Davi, vosso servo, não rejeiteis a face daquele que vos é consagrado. O Senhor fez a Davi um juramento, do qual não há de se retratar. Colocarei em meu trono um descendente de tua raça, se teus filhos guardarem minha aliança, e os preceitos que eu lhes dei a ensinar. Também os descendentes deles para sempre se sentarão em teu trono. Porque o Senhor escolheu Sião, ele preferiu para a sua morada. É aqui para sempre o lugar do meu repouso. É aqui que habitarei porque eu escolhi. Abençoarei copiosamente sua subsistência. Fartarei de pão os seus pobres. Revestirei de salvação seus sacerdotes. E seus fiéis exultarão de alegria. Aí farei crescer o poder de Davi. Aí prepararei uma lâmpada para o que me é consagrado. Cobrirei de confusão seus inimigos. Em sua fronte, porém, brilhará o meu diadema. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre você e sobre o seu dia a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão, que Deus falou ao seu coração. Que Ele te abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer... Que Deus te abençoe, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda.
Episódio 68. Eu ia falar 68º, é difícil, né? Melhor falar episódio 68, não é verdade? Muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje leremos Números 19 e 20, Deuteronômio 21 e o Salmo 100. Salmo 100 já anota, talvez fica de tarefa para você aí, tá? Gente, está sendo muito bom. Estamos no período do deserto, das andanças do povo de Deus no deserto, por sua própria culpa, por sua própria infidelidade. Eles ficaram ali 40 anos, era para ficar um ano só, né? Então a gente aprende muito com isso, porque nós também somos esse povo, sabe? Nós também trazemos no coração essa dureza muitas vezes, essa infidelidade, e precisamos nos converter, gente. Precisamos voltar para Deus. Eu te pergunto, há quanto tempo você não se confessa? Faça uma boa confissão, faça um exame de consciência. Tem aqui no meu canal um vídeo sobre exame de consciência. Digita aí no YouTube, exame de consciência para confissão, Padre Adriano Zandoná. Vai aparecer. Faça um bom exame de consciência, confesse-se. Procure a missa o máximo que você puder, comungar. Oxalá pudesse ser a comunhão diária. Procure deixar os maus hábitos de fofocar, de ser impuro, de mentir, de desviar as coisas, de ser corrupta talvez, com todo o carinho o padre diz, mas com verdade. Precisamos nos converter, gente, nos tornar o que Deus quer, espera de nós, porque senão também nós vamos, sabe, vai ter um juízo sobre nós. Enfim, ouçamos as leituras de hoje. Números capítulo 19. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a prescrição legal que o Senhor vos dá. Dize aos israelitas que te tragam uma vaca vermelha sem defeito, sem mancha e que não tenha ainda levado o jugo. Entregareis ao sacerdote Eleazar, o qual, levando-a para fora do acampamento, a imolará à vista de todos. O sacerdote Eleazar tomará o sangue do animal com o dedo e fará com ele 7 aspersões para o lado da entrada da tenda de reunião. A vaca será em seguida queimada à vista de todos. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e os excrementos. O sacerdote tomará pau de cedro, hisopo e carmesim e os jogará na chama em que arde a vaca. O sacerdote lavará as suas vestes e a banhará em água. Depois disso voltará ao acampamento e será impuro até a tarde. Aquele que tiver queimado a vaca lavará as suas vestes e se banhará em água e será impuro até a tarde. Um homem puro recolherá a cinza da vaca e a deporá em um lugar puro fora do acampamento, onde será guardada pela Assembleia dos Israelitas para a água lustral. Esse é um sacrifício pelo pecado. Aquele que tiver recolhido a cinza da vaca lavará as suas vestes e será impuro até a tarde. Essa será uma lei perpétua para os israelitas e para o estrangeiro que habita no meio deles. Quem tocar o cadáver de um homem qualquer será impuro 7 dias. Deverá purificar-se com esta água ao 3º e ao 7º dia e ficará puro. Mas se ele não se purificar ao 3º e ao 7º dia, não ficará puro. Todo que tiver tocado o cadáver de um homem qualquer e não se purificar, manchará a casa do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel. Não tendo corrido sobre ela a água lustral, ficará impura, e sua impureza permanecerá sobre ela. Esta é a lei. Tudo o que penetrar na tenda em que morrer um homem será impuro durante 7 dias, e igualmente tudo o que ali se encontrar. O vaso aberto sem tampa será também impuro. Se alguém em pleno campo tocar em um homem morto pela espada, em um cadáver, em ossos humanos ou em sepulcro, será impuro durante 7 dias. Para quem se tiver assim manchado, se tomará da cinza da vítima queimada pelo pecado e se despejará por cima dela, dentro de um vaso, água viva. Em seguida, um homem puro, depois de ter molhado nela o hisopo, aspergirá com ele a tenda, todo o seu mobiliário, todas as pessoas que aí se encontram, bem como a pessoa que tocou nos ossos, ou no homem assassinado, ou no cadáver, ou no sepulcro.
O homem puro aspergirá o impuro ao terceiro e ao sétimo dia, e o purificará no sétimo dia. Lavará suas vestes e a si mesmo, e à tarde será puro. O homem impuro que não se purificar será eliminado da assembleia, porque ele mancha o santuário do Senhor, não tendo corrido sobre ele a água lustral, ele permanece impuro. Essa será para eles uma lei perpétua. Aquele que tiver feito a aspersão com a água lustral deverá lavar suas vestes. Todo o que tocar a água lustral será impuro até a tarde. Todo o que tocar o impuro será manchado, e a pessoa que o tocar ficará impura até a tarde. Números capítulo 20. Toda a assembleia dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês. O povo ficou em Cádiz. Ali morreu Maria, que foi sepultada no mesmo lugar. Como não houvesse água para a assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés e Arão. Começou a disputar com Moisés e gritou: Oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor. Por que conduziste a assembleia do Senhor a esse deserto para nos deixar morrer aqui com os nossos rebanhos? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a este péssimo lugar em que não se pode semear, onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira e tampouco água para beber? Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda de reunião, onde se prostraram com a face por terra. Apareceu-lhes a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Toma a tua vara e convoca a assembleia, tu e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo, diante de todos, que dê as suas águas. Fará brotar a água do rochedo, e darás de beber à assembleia e aos seus rebanhos. Tomou Moisés a vara, que estava diante do Senhor, como ele lhe tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhe Moisés: Ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e os animais. Em seguida, disse o Senhor a Moisés e a Arão: Por que faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas? Não introduzireis esta assembleia na terra que lhes destino. Estas são as águas de Meriba, onde os israelitas se queixaram do Senhor e onde este fez resplandecer a sua santidade. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom. Eis, disseram-lhe eles, as palavras que te dirige o teu irmão Israel. Tu sabes todos os males que temos passado. Nossos pais tinham descido ao Egito, onde habitamos durante muito tempo. Os egípcios, porém, nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor, ele nos ouviu e mandou-nos um anjo que nos tirou do Egito. Eis-nos agora aqui em Cádiz, cidade situada nos confins de seu território. Deixa-nos passar pela tua terra. Não atravessaremos os campos, nem as vinhas, e não beberemos a água dos poços, mas seguiremos a estrada real, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado o teu território. Edom respondeu: Tu não passarás pela minha terra. Do contrário, sairei ao teu encontro com a espada na mão. Disseram-lhe os israelitas: Tomaremos a estrada comum, e se bebermos de tua água, eu e os teus rebanhos te pagarei o preço. Não há perigo algum, só queremos passar. Edom replicou: Tu não passarás, e veio em massa ao encontro deles com as armas na mão. Recusando Edom a passagem através do seu território, Israel tomou outra direção. Partiram de Cádiz. Toda a assembleia dos israelitas chegou ao monte Or. Neste lugar, que está nas fronteiras da terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão vai ser reunido aos seus, porque ele não entrará na terra que destino aos filhos de Israel, visto ter sido rebeldes à minha ordem nas águas de Meriba. Toma a Arão e seu filho Eleazar e leva-os ao monte Or. Despojarás a Arão de suas vestes,
e revestirás com elas o seu filho Eleazar. Arão será reunido aos seus, e aí morrerá. Moisés fez como ordenou o Senhor. Subiram ao monte Or, à vista da assembleia. Despojando a Arão de suas vestes, Moisés revestiu com elas Eleazar, filho do sacerdote. Arão morreu ali, no cimo do monte. Moisés e Eleazar desceram de novo, e toda a assembleia, ao saber da morte de Arão, chorou durante 30 dias. Deuteronômio capítulo 21. Quando, na terra cuja possessão te há de dar o Senhor teu Deus, encontrar-se estendido no campo o cadáver de um homem assassinado, sem que se saiba quem o feriu, virão teus anciãos e teus juízes, e medirão a distância que separa o cadáver das cidades dos arredores. Os anciãos da cidade mais próxima onde foi encontrada a vítima tomarão uma novilha, com a qual não se tenha ainda trabalhado, que não se tenha ainda levado julgo, e a conduzirão a um vale banhado por um córrego, cujas águas nunca sequem, onde não haja nem cultura nem sementeiras, e ali no córrego lhe quebrarão a nuca. Chegarão em seguida os sacerdotes levíticos, porque foi a eles que o Senhor teu Deus escolheu para serem seus ministros, e abençoarão em seu nome, pois são eles que julgam todo litígio e todo caso de ferimento. Então os anciãos da cidade encontrada mais próxima do cadáver lavarão suas mãos sobre a novilha cuja nuca quebraram no vale, e dirão estas palavras: Nossas mãos não derramaram este sangue, nem o viram os nossos olhos. Ó Senhor, perdoai o vosso povo de Israel que resgatastes, não lhe imputeis o sangue inocente. Assim será o homicídio expiado por eles. E desse modo tirarás do meio de ti o sangue inocente, e farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar em tuas mãos, se os fizeres cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te enamores, e a queiras tomar por esposa, tu a conduzirás à tua casa, ela rapará os cabelos, cortará as unhas, deporá o vestido com que foi aprisionada, e permanecerá em tua casa, chorando o seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disso, irás procurá-la, serás seu marido e ela será tua mulher. Se ela cessar de te agradar, tu a deixarás partir como lhe aprouver, mas não poderás vendê-la por dinheiro, nem maltratá-la, pois fizeste dela tua mulher. Se um homem tiver 2 mulheres, uma que ele ama e outra que ele desdenha, e lhe tiverem dado filhos, tanto a que é amada como a que é desdenhada, se o filho desta última for o filho primogênito, este homem, no dia em que repartir seus bens entre os filhos, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da que é amada, em detrimento do primogênito, filho da mulher desdenhada. Mas reconhecerá por primogênito o filho da mulher desprezada, dando-lhe uma porção dupla de todos os seus bens, porque esse primeiro é o primeiro fruto de seu vigor, e é a ele que pertence o direito de primogenitura. Se um homem tiver um filho indócil e rebelde, que não atenda às ordens de seu pai nem de sua mãe, permanecendo insensível às suas correções, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos anciãos da cidade, à porta da localidade onde habitam, e lhes dirão: Este nosso filho é indócil e rebelde, não nos ouve, e vive na embriaguez e na dissolução. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ao sabê-lo, será possuído de temor. Quando um homem tiver cometido um crime que se deve ser punido com a morte, e for executado por enforcamento numa árvore, o seu cadáver não poderá ficar ali durante a noite, mas tu o sepultarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado é um objeto de maldição divina. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Dá-nos a graça, Senhor, de em tudo fazermos a tua vontade, de entendermos o sentido profundo da Escritura. Amém. Gente, muita coisa aconteceu hoje.
lemos primeiro Números 19, né? A água da purificação, o ritual da novilha vermelha, algumas coisas aí, rituais de pureza, de santidade, algumas coisas que foram abordadas no Levítico, né? Depois a gente retoma uma coisinha ou outra aqui. Depois o Deuteronômio 21, falando dos casos difíceis, né? Situações complexas, né? Dando orientações para tudo que pudesse surgir ali na vida do povo. Claro, eu vou comentar outras coisas, mas eu quero comentar primeiro o incidente das águas de Meribá, né? Meribá quer dizer, em hebraico, né? Queria dizer contenda, né? As águas da contenda, da divisão. O momento no qual o povo, mais uma vez, nós devíamos ter morrido no deserto. Você nos trouxe aqui para morrer no deserto. E Moisés perdeu a paciência, né? E foi ali que ele perdeu a entrada na Terra Prometida. Você sabe que eu estava estudando, teologicamente falando, o sentido disso aqui, né? Há muitas possíveis interpretações. Eu estava estudando até alguns exegetas judeus mesmo explicando, né? As argumentações mais imponentes, digamos assim, com relação a isso, foi o seguinte: Moisés, em primeiro lugar, ele se impacientou demais e desobedeceu a uma ordem direta de Deus. E ele, como um líder espiritual no nível dele, né, um dos homens mais espirituais que já existiu, ele não podia cometer um pecado de desobediência direta, porque Deus disse para ele falar com a rocha, e da rocha sairia água. Ele se impacientou, pegou o cajado e bateu 2 vezes, né? Então, a desobediência de Moisés lhe custou o não entrar na Terra Prometida. Por quê? O padrão para julgar um líder, sobretudo do nível de Moisés, é mais alto, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa é uma das primeiras interpretações. A segunda interpretação, que o pecado de Moisés foi a impaciência, a não mansidão, né? Porque era esperado de um líder a mansidão, a paciência. E é verdade, gente. Olha para a sua vida, eu olho para a minha. Quantas coisas nós já não metemos o pé na jaca, né? Não metemos o pé pelas mãos por causa de impaciência e não mansidão. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. E a mansidão é uma virtude que a gente deve imitar, sabe? É uma virtude que a gente tem que imitar de Jesus. A mansidão, a paciência. Porque quando a gente perde a mansidão e a paciência, a gente perde a razão, né? E claro, o povo deu motivo, muitas outras coisas aconteceram, mas a desobediência, né, de Moisés ali à ordem de Deus foi muito séria. Não é que ele perdeu o céu, não é que ele perdeu a salvação, não, ele está lá. Tanto que ele apareceu, né, eu já disse um tempo atrás e repito, sobre o Monte Tabor para falar com Jesus. Ele e Elias, né? Ele representando toda a lei. Mas ele perdeu de entrar na Terra Prometida pela sua desobediência e pela sua impaciência. Muitos de nós, filho, filha, podemos perder, né, a nossa Terra Prometida também. Podemos perder o céu por desobediência e por impaciência constante. A impaciência, gente, ela nos tira, sabe, da vontade de Deus, do certo discernimento certo, né, melhor dizendo. E como nós estamos impacientes, cada vez mais, você percebeu? A gente não consegue esperar mais nada, né? Nada. Lutemos para sermos pacientes e mansos de coração. Voltando ali a Números, né? No livro de Números 19, que falou do ritual da novilha vermelha, né? Essa cerimônia tinha a ver com perdão, né? Você ia do impuro para o puro, do afastado de Deus, né? Reconciliado com Deus, né? Trazido de volta à comunidade através desse rito, né? O número 19 também discute, né? Quando o povo é capaz de tocar o corpo de uma pessoa morta, porque era considerada impura, né? Naquela época, por muitas questões religiosas e sanitárias também. Existiam culturas nas quais, gente, naquela época, sobretudo no Oriente, que se mantinha o cadáver ali por uma celebração por muito tempo, mas eram lugares quentes, né? Então, imagina, vinha bicho, começava a apodrecer e trazia doenças. Então também é uma medida sanitária, né? Você vê que tem muito de puro e de impuro, né? O que deixa impuro, o que não deixa, mas lembre-se que Jesus falou sobre isso aqui no Novo Testamento. Não é para você encanar, eu não posso tocar um morto, não posso ir no velório, isso aqui é Antigo Testamento. Lembra que Jesus brigou muitas vezes com os fariseus no Evangelho, dizendo: gente, vocês estão preocupados com as coisas externas que estão deixando vocês impuros, mas vocês não se preocupam com o interior. Vocês são como sepulcros caiados. Os sepulcros naquela época eram muito bonitos, bem lavados por fora, mas por dentro tinha um cadáver podre. Jesus dizia: vocês se preocupam com essa pureza ritual,
Mas eu estou elevando a lei a outra questão agora, a outro nível, outra dimensão, ao interior. O que adianta vocês não tocarem um cadáver, mas estarem cheios de morte, podridão, impureza, pecado dentro de si mesmos? Você vê, gente, é importante fazer esse parêntese aqui, não quero tornar o episódio de hoje muito comprido, mas a lei, estava escrito ali, né? Que quem não cumprisse, né? Existia uma lei ali dos judeus, quem não cumprisse cada letra da lei era tido como maldito, né? E só para você entender, a lei, gente, era composta por 613 mandamentos. O mitzvot, né? 613 é um conjunto de todos os mandamentos ali da Torá. Então, é muita coisa que eles tinham que cumprir, né? Eram os mandamentos positivos, mitzvot a ser, o mandamento de obrigações, né? Os mandamentos negativos, o mitzvot lo ta ser. Então, era muita coisa. Não cometa, não faça isso, não faça aquilo. Tinha um sentido, por exemplo, 365 mandamentos negativos. Não faça, correspondendo ao número dos dias do ano solar. Depois, 248 mandamentos positivos, correspondendo ao número de ossos do corpo humano, dizendo que como se cada membro dissesse à pessoa, cumpra um preceito comigo. Mas era muita coisa. Quem não cumprisse tudo isso era tido maldito, como maldito. Mas você sabe que São Paulo, na carta aos Gálatas 3,13, diz o seguinte, que Jesus nos redimiu sob o mandamento da lei, porque era um peso, e era muito difícil cumprir tudo isso. E se eu não cumprisse, eu era maldito. Então Paulo disse, Gálatas 3,13, Jesus nos redimiu do mandamento, da maldição da lei, se tornando maldição na cruz em nosso lugar, porque estava escrito, né, em Deuteronômio 21, que a gente leu, é amaldiçoado todo aquele que for pendurado, né, na cruz, né, ou numa árvore. Então Jesus assumiu a maldição sobre si para nos libertar, né, para nos fazer livres, para tirar-nos do Egito dos nossos pecados. Isso é importante entender também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, digita aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão. Até amanhã. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família, parte